Olá, meus amados, graça e paz do Senhor Jesus. Meu nome é Brígida Moraes e hoje nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre as terríveis consequências da desobediência a Deus. Sabemos que Deus é Pai amoroso e misericordioso para nos proporcionar tudo o que lhe pedirmos, mas que Ele também é Deus que se ira com a nossa desobediência e pode nos castigar porque Ele é juiz. O próprio salmista Davi pede a Deus que ele não o julgue no seu momento de ira. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Meus irmãos, sabemos que Davi viu a ira de Deus se acender e a mão de Deus pesar sobre a sua vida por ter sido desobediente. Veja o que a Bíblia nos diz em 2 Samuel 12. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Meus irmãos, aqui nesse versículo, vemos que Deus decretou uma sentença pesada para Davi por conta da sua desobediência. Davi pagou um preço muito alto por ter desobedecido às leis de Deus. Ele viu seus filhos se matarem. Um de seus filhos cometeu incesto e por isso foi morto à espada pelo seu próprio irmão. Seu filho Abisalão se deitou com as suas mulheres e tentou usurpar o trono dele, e também foi morto à espada. A desobediência de Davi, meus irmãos, trouxe a destruição dos seus filhos. Veja o tanto que a desobediência a Deus pode nos gerar consequências terríveis e prejudicar até aqueles quem nós tanto amamos, sem eles ter culpa dos nossos atos. Deus tinha proporcionado a Davi muito mais do que um homem precisa para a sua vida terrena. Deus lhe deu honra, poder, riqueza, saúde, mas isso não foi o suficiente para que ele se desviasse do mal e obedecesse a Deus. Isso mostra, meus irmãos, como muitas pessoas agem. Deus dá tudo o que elas precisam, dá mais do que a porção necessária que elas necessitam, mas mesmo assim elas insistem em desagradar a Deus, desobedecendo às suas leis e buscando o mal e a destruição para as suas vidas com suas próprias mãos. Por isso temos que sempre estar atentos e vigilantes para não deixar que o mal entre em nossas vidas e nos corrompa, e com ele traga a destruição da nossa vida e da nossa família. A mulher de Ló teve um fim terrível por ter desobedecido às ordens de Deus. Veja o que a Bíblia nos diz em Gênesis 19. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Meus amados, isso acontece quando desobedecemos a Deus. Ele nos tira do pecado e nos dá uma nova chance de recomeçar e ser uma nova criatura, mas nós insistimos em ficar no pecado e não conseguimos tirar o desejo dos prazeres da carne dos nossos corações, porque nos apegamos demais nas coisas levianas e pecaminosas desse mundo. E isso se chama cegueira espiritual, meus amados. A cegueira espiritual não nos deixa enxergar que Deus tem algo maravilhoso para a nossa vida. Ela não nos deixa enxergar que estamos em um lamaçal de pecado e que precisamos urgente sermos resgatados dali, porque estamos apegados demais nas coisas que desagradam a Deus, e com isso desobedecemos a Deus e somos castigados e ficamos fora da presença dele. Foi isso que aconteceu com a esposa de Ló. Ela não queria deixar a cidade do pecado. Deus estava dando uma oportunidade para ela salvar a sua vida e viver algo maravilhoso que Deus já tinha preparado para ela e sua família.
mas ela não queria deixar o passado para trás. Ela estava com aquilo enraizado no seu coração. Deus falou para ela não olhar para trás e ela desobedeceu e foi castigada. Por isso temos que estar sempre atentos para não desobedecer a Deus e trazer ruína para nossas vidas. Meus amados, a Bíblia fala de um profeta, um homem de Deus, que não se atentou às ordens do Senhor e acabou em ruína. Veja o que a Bíblia nos diz em 1 Reis 13. E foi após o homem de Deus, e achou-o assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: Sou. Então lhe disse: Vem comigo e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste, porque ele disse também: Eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Assim voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te mandará, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que o fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. Meus amados, esse versículo da Bíblia é um alerta para nós cristãos ficarmos atentos que nem todo mundo que se diz profeta de Deus é realmente profeta de Deus. E esses falsos enganadores podem nos levar a caminho da perdição e a desobedecer a Deus com suas falsas profecias, e depois pagamos um preço muito alto por não termos dado credibilidade para o que Deus nos ordenou. Deus não é homem, o filho do homem, para que minta ou volte atrás na sua palavra. Meus amados, Deus jamais vai lhe prometer algo e não cumprir, ou lhe dar algo e tomar, porque Deus ele é justo para cumprir aquilo que lhe prometeu. Existem muitos falsos profetas fazendo revelações mentirosas, prometendo chave de bênção, cura, prosperidade em nome do Senhor, usando o santo nome de Deus em vão. E quando aquela falsa profecia não se cumpre, ela fala que você não teve fé, por isso não recebeu. Mas veja o que a Bíblia fala em Mateus 21, 22. E tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Meus amados, a palavra do Senhor diz que você só não recebe por falta de fé quando o pedido parte de nós e nos falta a fé e não cremos que Deus vai fazer, mas o que Deus prometeu por parte dele, vocês tendo fé ou não, vocês irão receber, porque a promessa de Deus foi Deus que decretou, não foi você que pediu. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor jamais volta vazia, antes ela faz aquilo que lhe apraz. E se dermos mais confiança nas palavras do homem, estamos correndo um grande risco de estar desobedecendo a Deus e sermos castigados severamente. Meus amados, muitas vezes Deus fala conosco em sonhos, fala em nosso íntimo, sentimos no nosso coração a vontade de Deus, o Espírito Santo nos incomoda para nós fazer aquilo que Deus mandou, mas achamos que a vontade de Deus
não é boa e vamos buscar resposta no homem. E o homem, por ser carne, nos induz ao caminho mais fácil e totalmente diferente daquele que Deus quer que nós caminhamos. E com isso desagradamos e desobedecemos a Deus e sofremos terríveis consequências por ter dado mais credibilidade ao homem do que a Deus. Meus amados, peço que vocês reflitam nessa palavra e procurem sempre agradar a Deus e a obedecer às suas leis para não provarem da ira de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Fiquem na paz do Senhor Jesus, meus amados, e que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.